não. E isso eu aprendi com meu pai, que meu pai é professor há mais de 40 anos. E todas as perguntas a gente deve procurar responder sem debochar do aluno. Isso de maneira alguma. Você tem que ter, você como professor, você tem que ter total e irrestrito respeito pelo aluno. Ainda que na sua cabeça se passe, puxa vida, que pergunta que não deveria ter sido formulada, né? Ainda que isso se passe na sua cabeça, você tem ali a obrigação de responder educadamente, né, urbanamente. Mas muitas vezes, né, a gente se depara, quando você me pergunta, você já passou por situações divertidas, já viu? Nos últimos anos, com certeza sim, né? Não tem como não ter passado. Mas algumas situações, posso te dizer, por exemplo, uma vez um aluno, ele me apresentou um trabalho, isso foi na faculdade, e eu havia escrito uma observação sobre o aluno, sobre o trabalho, que o trabalho estava um pouco prolixo, e que eu queria mais que ele aprofundasse, sem ser tão prolixo. E depois esse aluno foi me procurar, ofendidíssimo, chegou para mim e falou assim, professor, tudo bem, você tem o direito de não querer me dar total nesse trabalho, me dar essa nota reduzida, mas você não pode mandar meu trabalho para o lixo. Para o lixo, você não pode mandar o meu trabalho. Prolixo, ele pensou que eu ia mandar o trabalho para o lixo. Ele compreendeu, eu escrevi prolixo, ele entendeu que eu estava mandando o trabalho dele para o lixo. Esse foi um caso bastante interessante. Mas, assim, no dia a dia a gente encontra, agora eu não me recordo de outros casos tão interessantes quanto esse, mas tem sim, acontece muito. Teve uma situação em que eu fui ensinar, eu estava dando direito às obrigações, eu fui ensinar o pagamento, a teoria do pagamento, e eu cheguei naquele ponto da aula em que eu ia dar a prova do pagamento, como se provar que houve aquele pagamento, né? Você prova ali por meio da quitação ou da posse do título. E quando eu escrevi no quadro prova do pagamento, no meio da aula, uma aluna assustada, agora não, prova agora não, ela achou que eu ia dar uma prova indagando questões sobre o tema pagamento. Mas, assim, na faculdade as questões inusitadas, né, as indagações inusitadas são maiores. Mas eu não dispenso nem subestimo as indagações. Por quê? Porque tem professor que diz que, de uma maneira muito pedante, de uma maneira arrogante, diz assim, professor não aprende com aluno. Claro que o básico, ou até a matéria em si, você não vai aprender com o aluno, pressupõe-se que você já estudou aquilo. Mas tem muita coisa ali que, às vezes, um aluno te desperta para aquele ponto, para aquele exemplo que você nunca cogitou. Na sua casa, no seu escritório, você nunca cogitou. Então, essa frase, o professor pode aprender com o aluno, ele pode aprender com o aluno, sim, mediante essas elucubrações que vão surgindo em sala de aula. Professora, tem muito mais perguntas para fazer, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos, inclusive passando para o telespectador os endereços para você, caso não tenha assistido às aulas do Saber Direito, você pode recuperá-las, pode mandar as suas sugestões, daqui a pouquinho a gente passa essas informações para você, amigo da TV Justiça, no nosso programa Saber Direito Debate, que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje contando com a presença da professora Mônica Queiroz, professora de Direito Civil, que durante a semana nos honrou com a participação nas aulas a respeito sobre o seguinte tema, as pessoas no Código Civil de 2002. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais a respeito desse tema, inclusive. Antes eu gostaria de continuar perguntando para a professora a respeito de alguns aspectos relacionados ainda, só que já numa outra linha, já que falamos a respeito da formação em música e das influências com relação ao direito propriamente dito. Mas existe um aspecto da atividade da professora que ele é mais específico, que é com relação ao magistério. E aí eu pergunto, inclusive, se nesse sentido também, o fato de ter trabalhado com recitais durante a infância ainda, o que acarreta uma inevitável exposição ao público, se isso também não criou uma baliza, uma base específica já para a atividade, até para a escolha do magistério como uma das atividades do direito. Sem dúvida, Carlos. O que acontecia comigo? Quando eu tinha 7 anos, acho que a primeira vez que eu me expus em um recital ali com centenas de pessoas, acho que eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E
você se expor ao público nunca é uma coisa fácil. De certo, não é uma coisa fácil. E ali, sem dúvida, começou a base da minha exposição. E claro que a cada momento que antecedia um recital, envolvia ali, havia passava por um momento de tensão, sem dúvida, o ser humano passava por um momento de tensão, criança ainda, e fui indo até pelos 12, 14, 17, e depois optei pelo magistério. E no magistério foi que eu me deparei mais ainda com um público constante, e sobretudo porque o público que eu lido, né, eu trabalho em cursos preparatórios para concurso, por exemplo, curso pretório, e no curso pretório que é uma câmera ligada, e eu tenho ali na minha frente 100 pessoas, mas por trás daquela câmera eu tenho 2.000, 3.000 pessoas. Então eu tenho que me acostumar com aquilo. Não que um momento que anteceda a aula eu não fique tensa ainda. Eu acho que todos os professores, por mais que a pessoa domine o assunto, a tensão é do ser humano. Mas ainda hoje eu passo por momentos de tensão, como quando criança, quando comecei lá com os recitais. Mas facilitou de qualquer maneira. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito envolve treino também, né? O treino, quanto mais você vai se expondo, não que não exista, você vá suprimir toda a tensão, você vai ter tensão ainda na sua vida, mas é treino, um dia após o outro. É engraçado, eu tentei fazer até aquela comparação em relação à música e ao estudo e ao direito especificamente, e acabei apelando para uma imagem que é um certo lugar comum de imaginar o direito. Se você escolhe normalmente uma trilha sonora, até na TV, quando vai falar de direito, advogados, juízes, magistrados, a gente já imagina música clássica. Mas é um pouco preconceituosa, de certa forma, se formos analisar um pouquinho isso. Então, nesse sentido, eu lhe faço a seguinte pergunta, já pensando naqueles profissionais do direito que talvez estejam nos assistindo, já pensando talvez numa atividade de magistério. É muito diferente esse magistério moderno, exatamente pelo impacto da tecnologia, com a internet, com uma câmera fazendo uma filmagem, e em vez de uma turma de 50 alunos, que já é considerada grande, 2.000 pessoas acessando aquela aula, há muita diferença, visualiza-se uma diferença muito grande, há um treino específico? Bom, Carlos, a base do magistério, ela é sempre a mesma. É o quê? Você precisa de ter uma pessoa que tenha um conhecimento sobre aquele assunto, tenha uma mínima capacidade verbal para expor aquilo ali. Então, essa pessoa, você vai funcionar como um filtro. Você vai pegar a informação, vai deglutir aquela informação e passar para frente aquela informação. E o que acontece é que veio a tecnologia, a base do magistério continua mesmo, nós precisamos de bons professores, pessoas com fluência, com capacidade verbal, mas essa tecnologia, de fato, ela nos surpreende. Ela nos impressiona, porque se você for parar para pensar, quando eu estou dando uma aula, eu não paro para pensar quantas pessoas estão ali por trás daquela câmera. Eu vou dando a minha aula naturalmente como se eu estivesse dando aula para uma sala de 20 pessoas, uma sala de faculdade de 30 pessoas. Então, perceba bem que essa tecnologia, ela ao mesmo tempo em que ela causa um medo também, ela te estimula. Talvez ela te estimule a fazer uma coisa cada vez melhor. Então, o seu preparo, quando você for estudar ali, preparando uma aula para um cursinho, se você já fazia aquilo bem na faculdade, para o cursinho você vai querer aprimorar aquilo ali ainda mais. E ter uma precisão terminológica, uma precisão dos assuntos, né, para que não deixe margem de dúvida sobre a sua capacidade ali de expor aquilo. Eu vou me arriscar aqui agora de duas formas. Uma, porque eu posso estar dando um tiro no pé, e por outro lado eu posso estar sendo cabotino. Porque eu vou fazer uma pergunta em relação à TV Justiça propriamente dita. Por que eu pergunto isso? É porque ao longo desses 8 anos nós temos percebido uma série de impactos que têm sido gerados, particularmente nessa área do estudo e do acompanhamento do direito. Não só do ponto de vista da cidadania, as pessoas que acompanham as sessões plenárias, mas o acompanhamento das questões de direito com um aprofundamento que a mídia, que a grande imprensa, normalmente ela não possibilita. Eu pergunto, na sua posição como professora, tem verificado isso? Os alunos comentam muita coisa, fazem um acompanhamento até mesmo de decisões importantes que acontecem no plenário. Como é que tem sido esse impacto? Acompanho, sim, Carlos.
Os alunos acompanham, sim. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Por exemplo, a própria TV Justiça, o que ela oferece é muito positivo, porque desde o programa Saber Direito, né, que nós estivemos participando aí essa semana, que vai levar a sala de aula para dentro da sala da casa da pessoa, até os julgamentos que são transmitidos, as entrevistas, as reportagens. E o que acontece é que o aluno ele está acompanhando, sim. Bobo de você, professor, achar que ele não está acompanhando. Ele está acompanhando e ele vai comentar aquilo com você em sala de aula. Então, se você me pergunta... os alunos têm acompanhado essa evolução tecnológica, a televisão acompanhando julgamentos, os alunos têm acompanhado, sim. Ainda que eles não tenham domínio da matéria, até mesmo os alunos da graduação, do início da graduação, eu dou aula para terceiro, para quarto período. Ora, semana passada, os alunos vieram comentar comigo sobre a lei da ficha limpa, que eles acompanharam o julgamento, alunos do quarto período da faculdade. E isso já fala tudo. Isso já dá uma percepção maior, se percebe que eles criam uma curiosidade, eles perguntam mais a respeito de determinados aspectos? Sem dúvida, sem dúvida. Há um estímulo muito maior, o estudo talvez fique muito mais interessante, né? O estudo fica muito mais interessante. Sobretudo essa moçada que está se formando aí, cheia de tecnologia, de computador, são tantos os recursos que eles têm, né, e eles gostam disso. Bom, se o estudo, se o direito puder vir por esse meio também, que ótimo. Tem um outro lado também, eu não resisto a fazer essa comparação, que já também dei aula por vários anos, e eu tinha uma determinada situação, na verdade a primeira vez que eu peguei uma turma que estava devidamente informatizada, e todos digitando o tempo todo, e eu falei assim, nossa, isso já tem algum tempo, é claro. Então eu falei assim, nossa, o que alunos interessados todos olhavam e digitando, vamos fazer a anotação, ela deve estar muito boa. Quando eu caminhei no meio aqui no corredor e fui para o lado por trás dos alunos, eu vi a decepção, porque era Orkut, redes sociais de todo tipo, e eu falei assim, mas peraí, eu achei que você estivesse anotando o que eu estava falando. Isso é um lado negativo. Sem dúvida. Mas como administrar justamente, utilizar isso como um instrumento positivo, evitando justamente essa armadilha que facilmente se cai? Carlos, isso é um ponto que a gente deve lembrar mesmo, do mesmo modo que proíbem lá celular nas turmas dos pequenininhos, lá dos meninos de 10 anos, de 9 anos, que diz que o celular está tumultuando a sala de aula das crianças. Eu posso te dizer que mesmo na graduação de Direito, a gente chega dentro da sala de aula para dar uma aula, aquele monte de computador aberto, e poucos ali estão, de fato, anotando a aula. Eu não digo no cursinho. No cursinho, 99% das pessoas que estão ali estão, sim, acompanhando a aula. Mas na graduação, a possibilidade de dispersão é muito grande. E se você quer saber se isso é um aspecto negativo, com certeza isso é extremamente negativo. Se souber essa diferença que isso vai fazer depois, né? Totalmente. Agora, o que o professor ele tem que tentar fazer? Eu, particularmente, aí é do meu gênio. Eu sou um